com a paz do Senhor. Graças a Deus, meus amados, estamos aqui mais uma vez no templo do Senhor para contemplar a formosura do Senhor e, como diz a palavra, e aprender no seu santo templo. Sempre que a gente vem, a gente aprende alguma coisa. Sempre Deus tem algo para ensinar para a gente. Pode você ser o mais intelectual, versado nas Escrituras, mas o Espírito Santo sempre tem algo para nos comunicar. Porque, na verdade, irmãos, não tem ninguém que possa ser qualificado como bom teólogo. Na verdade, nós só conhecemos em parte, porque o poço é tão profundo que, por mais que a pessoa tenha habilidade, nunca jamais poderá ser qualificado como realmente você conhece muito de Deus. Nós sempre teremos um conhecimento parco, nossa teologia sempre será fraca para entendermos os mistérios do Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto da ciência de Deus. É muito profundo. A gente sabe apenas na superfície, no que é raso. Aí o Espírito Santo é que vai, a cada culto, a cada encontro, vai mostrando, vai se revelando um pouco mais. E por isso é tão importante a gente estar na casa de Deus. E não importa aquele que está falando. Pode ser doutor ou pode ser analfabeto. O importante não é a palavra que sai daqui. O importante é a unção do Espírito. E nesta noite, queridos, foi lido aqui um texto extraordinário. Todo o texto da Bíblia é extraordinário, mas esse aqui, irmãos, é um dos textos da Bíblia que chama muito a atenção, porque ele vai falar sobre o Senhor Jesus. Quem é o Senhor Jesus e o ministério do Senhor Jesus? Eu pergunto aqui, você tem muito título? Você tem muitas qualificações? Bom, se você tem, parabéns, mas Cristo tem muito mais que você. Aí você tem assim: não, eu tenho muito status, eu tenho muito poder, eu tenho muito dinheiro. Parabéns para você. Cristo tem mais poder, mais status do que você. Se você acha que Jesus é rei, é sacerdote, é profeta, parabéns, ele é isso, mas ele é muito mais do que isso. Se você acha que ele é grande, é poderoso, é sábio, ele é, mas ele é muito mais. Nós não compreendemos quem é Deus. Ele é o Deus que a gente não consegue desvendá-lo. A gente conhece apenas, irmãos, um pouco daquilo que ele permite se revelar a nós, porque nós não temos condições intelectuais de compreender aquilo que é infinito. No século XVI, os teólogos reformadores, eles tinham uma frase que representava bem isso. E eu não sou expert em latim não, mas eu vou falar latim aqui para os irmãos. A frase é assim: finitum non capax infinitum. Os irmãos, eu estou sentindo que querem falar comigo também, a mesma coisa. Eu percebi que os irmãos têm essa vocação também de falar latim, né? Mas vamos falar rapidinho, os irmãos, ninguém vai ficar achando graça não, que todo mundo vai falar errado mesmo, né? Vamos lá. É que o infinito, o finito não é capaz de conter o infinito. Tem duas traduções. Finito, aquilo que é finito não é capaz de compreender o infinito, nem é capaz de conter o infinito. Aí a gente vai falar em latim aqui, para todo mundo pensar que a gente é chique, né? Eu vou falar palavras e os irmãos repetem. Finitum, tá vendo? Falam bem. Non capax infinitum. Olha aí, tá vendo? Isso aqui já dá para começar um curso, né? Mas é que o finito, irmãos, não consegue compreender o infinito.
Os teólogos eles diziam isso porque quando eles começaram a estudar as Escrituras antes, não se permitia o estudo das Escrituras, e aí no século XVI, com Martinho Lutero e os outros reformadores, começaram a estudar as Escrituras, e eles diziam: é impossível que o finito compreenda o infinito. A mente de Deus, os homens, eles reconheciam que era impossível que isso acontecesse. Porque, irmãos, é assim, se você vai estudar uma pedra ou um papel, aí você pega lá e você não precisa da ajuda do papel ou da pedra. Você estuda e procura, e descobre o que está, pega ali o microscópio e descobre. Se você for estudar um animal, saber como é, por exemplo, o comportamento dos macacos ou dos peixes, você estuda e você não precisa da contribuição desses animais, você vai descobrir como é que eles se comportam. Se você for estudar o homem, aí não. Você tem que contar com a colaboração do homem. Um psicólogo, por exemplo, você quer conhecer o homem, o psicólogo ele vai fazer algumas perguntas e depende que a pessoa responda. Então, tem que ter a ajuda do homem. Mas para conhecer a Deus, você não tem nada, absolutamente nada que eu ou você possamos fazer para conhecer a Deus. Porque quem faz tudo é Deus. Quando Jesus se reuniu com os seus discípulos, lá na Cesareia de Filipe, Jesus perguntou: quem os homens dizem que eu sou? Aí uns diziam: olha, uns dizem que tu és Elias. Outros dizem, porque Elias, os irmãos sabem, era aquele profeta que tinha muitos milagres, e Jesus fazia muitos milagres. Aí dizia: olha, esse aí é Elias, porque fazendo esse monte de milagre. Aí outros diziam, outra parte da multidão dizia: não, ele é Jeremias. Mas por quê? Porque Jesus, irmãos, era aquela pessoa emotiva, ele chorava, diante de um túmulo ele chorava, diante de uma cidade com coração duro como Jerusalém, ele chorava. Então, isso era Jeremias, ele chora muito. Aí outros diziam: não, ele é João Batista, porque ele é austero, ele diz as verdades. Aí tinha ainda um quarto grupo, que era aqueles que estavam mais distantes de Deus, de Jesus. Aí dizia: ele é parecido com um dos profetas. Aí Jesus disse: e vocês? Quem é que vocês dizem que eu sou? E aí Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi nem a carne nem o sangue quem te revelou, mas foi meu Pai que está no céu. É a revelação que vale, irmãos, é o conceito que vale, é o conceito de Deus, é a revelação de Deus. Portanto, não adianta a pessoa dizer: eu vou conhecer a Deus e começar a ler a Bíblia. Não resolve. Você tem que ter a companhia do Espírito Santo para conhecer a Deus. Eu tenho um conhecido meu que é uma pessoa muito inteligente, uma pessoa muito versada, e ele disse a mim: Reinaldo, eu não leio a Bíblia porque eu não entendo nada do que eu leio. E eu digo: espera aí, eu li para ele o Salmo 23, ele disse: olha, eu não entendi nada. É porque, irmãos, as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Por isso que Jesus disse, e havia uma profecia sobre isso, que ele abriria a boca em parábolas, para que vendo não vejam. Eles não compreendiam, e depois Jesus explicou que essas coisas eram reservadas para os filhos do reino, é para os pequeninos. Jesus disse assim: graças te dou, ó Pai, porque o Senhor ocultou estas coisas dos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Eu conheço pessoas, eu tenho certeza que você conhece também, pessoas que não sabem ler, mas quando está com a Bíblia na mão, pega um versículo, às vezes sabe decorado, e explica ali, e prega 1 hora, 2 horas, se for o caso. É porque é a unção do Espírito. Glória a Deus. Então, o fato de você estar aqui
é porque o Senhor lhe trouxe aqui, e você entende o que está sendo dito, não pelo seu intelecto, mas pela ação do Espírito na sua vida. E os crentes lá em Colossos, irmãos, estavam ouvindo muitos revelamentos de uma turma chamada de gnósticos. Ficavam inventando umas histórias mais, os contos da carochinha, mas esse povo fala bonito, inventa uns negócios assim. Olha, os gnósticos eram terríveis, eles eram, e tem uma coisa, foi século I, século II, século III, até o fim do século III, eles fizeram uma arruaça grande dentro das igrejas, inventando as coisas, e tinha muitos irmãos que ficavam assim. Eles diziam, olha, que eles eram neoplatônicos, diziam que, por exemplo, o corpo, a matéria era muito má, e que Jesus não veio em carne, porque o corpo era mau, era isso que Platão dizia, né? A dicotomia dos gregos, eles achavam a matéria má. Então diziam, por que Deus ia ressuscitar alguém, se a matéria é má? Não foi assim não. Aí inventavam uma história, e começava o povo a ficar sem saber, de fato, quem era Jesus. E aí Paulo escreve essa carta, essa epístola, e aí ele vai dizer assim, logo no começo: Ele nos tirou da potestade das trevas. Aqui está falando de Deus. Se você pegar o versículo 12, diz assim, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. E o Pai nos tirou da potestade, do poder que nos prendia, do império, como diz na tradução atualizada, das trevas. Ele nos tirou, foi Deus quem nos tirou. Não foi você que chegou aqui porque era bonzão. Não, você está aqui porque você foi resgatado de um lamaçal. Você foi tirado, você foi sugado de dentro desse lamaçal com um braço forte, com a mão estendida de Deus. Eu e você não tínhamos condições de estar aqui. Foi Ele quem nos tirou, mas não fez só isso. Ele nos tirou e nos transportou. Transportou, irmão, é um verbo grego que quer dizer metisteme. Eu falo grego muito bonito, os irmãos percebem, né? Eu fico à vontade, que eu sei que os irmãos não sabem. Então, se eu disser errado aqui também, ninguém vai me corrigir. Mas é isso mesmo, podem ir lá no dicionário, depois vocês vão ver que é, né? E metisteme é remover de um lugar ou de uma situação para outra. Então o Senhor não apenas nos tirou, mas Ele nos tirou de um império e nos levou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tira de uma ditadura e nos leva para um reino, mas não é um reino qualquer, é o reino do Filho que Ele tanto amava. E disse, você, incapaz, cheio de falhas, Reinaldo, você tão pecador, eu vou tirar você desse lamaçal e vou levar você, vou colocar você num lugar especial. A gente chama isso em teologia de santificação posicional. Você estava e eu estava também num ambiente de perdição, e o Senhor nos tirou de lá. Lá no Antigo Testamento fala de um lamaçal, e colocou os seus pés e os meus pés sobre uma rocha, e pôs na nossa boca um novo cântico, e é um hino de louvor ao nosso Deus. Então você foi tirado e transportado. E aí Paulo, ele continua dizendo que Deus fez isso, e agora começa o espetáculo, a partir daqui, porque ele diz que Deus fez isso, nos tirou para o reino do Filho do seu amor. Pronto, é quando o Espírito Santo entrou aí, ele foi apresentar quem era Jesus. Aí diz, em quem, aí começa aqui, em quem temos a redenção. E a Bíblia diz, irmãos, lá no Antigo Testamento, que a redenção de uma alma é caríssima, e que as pessoas podiam juntar o dinheiro do mundo inteiro e não conseguiam pagar o preço de uma alma. Pois a Bíblia está dizendo aqui
que esse Filho do amor de Deus nos concedeu a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Remissão, a palavra grega, que significa afeses, que é livramento da escravidão ou da prisão. Então o Senhor nos trouxe a redenção, nos comprou, nos tirou da prisão. Foi Ele quem nos libertou da prisão dos nossos pecados. E aí, versículo 15, aí vai dizer quem é Jesus. Jesus em relação à criação. Aí diz assim: o qual, esse é Jesus, é a imagem do Deus invisível. E aqui eles começam a ficar confusos, porque os gnósticos diziam que Deus é espírito. E como é que vai misturar o espírito com a carne? O espírito não tem imagem, mas diz aqui, aquele que andou entre nós, ele é a imagem do Deus invisível. Jesus, ele tem o rosto do Todo-Poderoso, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Quando fala aqui de primogênito, não é que Jesus tenha sido criado por Deus, não. Isso está falando do direito de primogenitura. E o direito de primogenitura era aquele que era o filho que herdava todas as coisas, era o dono de todas as coisas. Então Paulo está dizendo aqui, ele é o primogênito de toda a criação, ele tem poder sobre toda a criação. Irmãos, vocês têm uma ideia o que é toda a criação? Vocês sabem qual o tamanho do universo? O universo dizem que ainda está em expansão, mas fizeram um cálculo assim e diz que de ponta a ponta ainda está crescendo. O universo ele tem 98 bilhões de anos-luz. Para você atravessar de ponta a ponta o universo, vocês não sabem, né, que a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Então, para você atravessar hoje o universo tem que ser rápido, porque senão ele vai crescer mais, mas se você conseguir bem ligeiro, você vai utilizar 98 bilhões de anos-luz. Então você viaja aí 98 bilhões de anos na velocidade da luz e você consegue atravessar de ponta a ponta. Eu espero que o universo desses 98 bilhões de anos não cresça um pouquinho mais, que demora mais a sua viagem. Pois a Bíblia diz que Jesus é dono disso tudo. Ele é o primogênito de toda a criação, ele sabe onde está cada estrela, e a Bíblia diz que ele chama as estrelas pelo seu nome. Dá para dar glória a Deus mesmo. Aí, versículo 16 diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Nele, ou seja, inspiradas nele, por causa dele, foram criadas todas as coisas que existem no céu e na terra. Ou seja, tanto o mundo real, quanto o mundo transitório, ou o mundo... o que é o mundo real e o mundo transitório? Sabe o que é o mundo real? É o céu. Sabe o que é isso aqui da gente? Aqui é mundo transitório. Isso aqui daqui a 100 anos não tem ninguém aqui. Os mais novinhos assim também não vão estar aqui mais não, porque é 100 anos. Nem eu, muito menos, na metade disso. E vocês também, tudinho, ninguém fica achando graça não. Daqui a 100 anos, irmão, é uma turma nova, que se tiver aqui ainda. Então isso aqui não é real, isso aqui é transitório, isso aqui é passageiro. O que é real está na presença de Deus, porque lá é pelos séculos dos séculos. Mas a Bíblia diz que Ele criou o que é transitório, que somos nós, e criou o que é real, o que nunca vai se acabar. Aí Paulo explica mais, as coisas visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades, são 4 ordens de seres espirituais que nós não vamos falar aqui, mas a Bíblia diz que foi por causa do Senhor Jesus, inspirados no Senhor Jesus, por causa dele, que essas coisas foram criadas. E diz mais, tudo foi criado por ele e para ele. Sobra o quê, irmão? Sobra mais nada.
Ele foi a inspiração de todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Esse é o Jesus que está com você e comigo todos os dias. Foi Ele quem disse: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E aí Paulo fala a revelação em relação à criação. Mas aí tem um negócio muito especial na terra chamada igreja. E aí Paulo continua no versículo 18 dizendo: Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ou seja, Ele quem governa a igreja, é Ele que reina na igreja, é Ele quem determina as coisas na igreja. Esta igreja tem dono, estas cadeiras têm dono. Só fica sentado aqui até quando o dono das cadeiras disserem: fica sentado, porque no dia que ele disser: se levante, se levante, se levante, isso aqui é meu. Ele é a cabeça do trono da igreja, é a cabeça do corpo da igreja, é o soberano da igreja. Você que está às portas, essa porta não é sua, irmão Jacques, irmão Oliveira, essa porta é de Jesus. Você está aí só pastorando, e esses bancos também não são seus, isso aqui é de Jesus. Ele é o soberano, Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos. Aí está escrito assim: para que em tudo Ele tenha preeminência. Deus disse assim: eu quero que o meu filho tenha o primeiro lugar em tudo. Glória a Deus. Na igreja Ele é o primeiro lugar, no mundo Ele é soberano. A Bíblia diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, e o mundo e os que nele habitam, tudo é dele. Glória a Jesus. E você é filho do rei. E deixa eu lhe dizer mais: todos os recursos de Deus estão disponíveis para a sua vida. Não há recurso da parte de Deus que Ele não possa liberar, porque, como dizia Rui Barbosa, os tesouros dele são tão grandes, que por mais que Ele nos dê dos seus tesouros, nunca os seus tesouros diminuem. Os milagres de Deus estão disponíveis para a sua vida, e Deus, irmãos, Ele nos traz em abundância. Aleluia! Glória a Deus. E aí Paulo continua: porque foi do agrado do Pai que nele, que em Jesus, habitasse toda a plenitude. Tudo habitasse nele. Noutra passagem Paulo explica melhor, ele diz que em Jesus habitava toda a plenitude da divindade. Os irmãos sabem o que é isso? Não sabem, vocês não sabem, e eu muito menos. Nem vocês sabem, nem eu sei o que é habitar corporalmente toda a plenitude da divindade. O Deus que criou esse universo, que de fora a fora é 98 bilhões de anos-luz para você atravessar. Tudo isso, esse ser que criou todas essas coisas, ele veio em carne e nele habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. E é por isso que Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele diz assim: e tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Toda a plenitude da divindade estava nele. E aí Paulo completa e diz: e havendo ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, olha só, irmãos, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas,
tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu. Então havia um problema para nós. O pecado criou um grande imbróglio para toda a humanidade. Só tinha um jeito de resolver. Era Jesus vindo e morrendo. E a Bíblia diz que ele morreu para nos reconciliar com ele mesmo. Glória a Deus. A gente, irmãos, nunca vai entender o amor de Deus. Você vai entender assim: Jesus me ama, mas você não sabe o tanto que Jesus lhe ama. A gente sabe assim, um pouquinho, mas Ele nos ama apaixonadamente. Ele morreu por mim, morreu por você. Ele desceu da sua glória, se despiu da sua dignidade, se fez servo, nasceu numa manjedoura. Glória a Deus. Mas os irmãos se lembram: finitum non capax infinitum. O finito, o corpo, não pode conter o infinito. E o corpo de Jesus era um corpo finito. Ele teve sede, ele teve fome, ele se cansou. Mas nele habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. E como o finito não pode conter o infinito, a glória de Deus estava sempre aparecendo por onde Jesus passava. Porque o finito não pode conter o infinito. Aleluia! Glória a Deus. E a Bíblia diz, por exemplo, irmãos, logo na anunciação que o anjo chegou para falar com Maria, diz: Maria, bendita és tu entre as mulheres, e você vai ter um filho. E aí a Maria diz assim: mas como é que vai ser isso, visto que eu não conheço o varão? Aí o anjo explica, irmãos, ele diz assim: o Espírito Santo descerá sobre ti, e o Onipotente te cobrirá com a sua sombra. Vocês entenderam alguma coisa? Nada, nem Maria também. Mas só sabe, o anjo quis dizer é o seguinte: a glória de Deus vai se manifestar na sua vida e vai dar tudo certo. Porque o finito não pode conter o infinito. Então, na anunciação, o Espírito Santo estava envolvendo em glória aquilo que era finito. Na visita que Maria fez a Isabel, quando aquela criança que estava no ventre de Maria, um bebê pequenininho, quando Maria fala, a criança que estava no ventre de Isabel sente a glória de Deus naquele lugar. E João Batista é cheio do Espírito Santo ao ouvir a voz de Maria. E, irmãos, Maria era uma garotinha assim de 16, 17 anos, estourando. Isabel devia ter 60, 70. E quando Isabel vê Maria andando em direção a ela, ela diz: como pode a mãe do meu Senhor vir me visitar? Porque Isabel, que era crente, ela já via a glória de Deus que estava chegando ali naquele lugar, porque o finito não pode conter o infinito. Aleluia! E no nascimento de Jesus, que coisa simples, uma manjedoura. Eu tenho certeza que os irmãos aqui, por mais carentes, por menos dinheiro que tenha, o seu berço não era um coxo de botar capim para burro. Era o finito. Jesus nasceu ali. Mas o finito não pode conter o infinito. E os anjos do céu vieram. E nas campinas de Belém, uma luz brilhou. Os pastores que estavam ali cuidando dos rebanhos viram aquela luz enorme. E um coral de anjos cantando glória a Deus nas alturas. E eles disseram: olha, isso será como um sinal. Vocês vão, aqui tem muita glória, mas ele está lá numa manjedoura. Vocês vão encontrar um menino lá numa manjedoura. Glória a Deus, a glória de Deus apareceu ali. Aliás, irmãos, era a profecia, né? Que aqueles que habitavam em trevas
veriam uma grande luz. Era a luz da glória do Senhor. Aos 8 dias, irmão, Jesus foi levado ao templo. Era o finito que estava ali. E foi levado para ser circuncidado. Uma cerimônia simples, rústica, que era cortada ali, uma parte, né, do prepúcio lá da criança. E naquele lugar, a glória de Deus apareceu naquela criança de 8 dias, e Simeão e a outra irmã, a irmã Ana, que estavam lá, viram a glória de Deus naquele lugar. Por onde Jesus passava, havia glória. Aos 12 anos. Aos 12 anos, Jesus entra no templo, ele tinha perfeição moral. Havia ali muitos homens que conheciam a lei aqui na cabeça, mas não viviam no coração e não eram perfeitos moralmente diante de Deus. E a glória de Deus que estava em Jesus entra no templo, e os doutores olham para aquele menino e ficam impressionados. O que é isso? Que tanta sabedoria é essa? Era a glória de Deus, a glória do Deus infinito se manifestando no menino que era finito. E o que dizer do batismo? Jesus andando como um galileu qualquer, roupas simples. Aí João Batista está pregando. Aí João Batista vê ele andando. Aí diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, João Batista, ele era muito polêmico. Eu vou explicar aos irmãos rapidinho. É porque lá em Israel eles tinham um batismo, já existia um batismo em águas bem antigo, que os judeus faziam para os gentios que se convertiam, os prosélitos, os convertidos ao judaísmo. Eles eram batizados. E aí era assim, os judeus dizendo: você tem que se limpar de toda a sua maldade, de toda a sua ruindade, para você ser judeu. Aí Deus disse assim: João Batista, bota os judeus para se batizarem, que eles têm que se converter da ruindade. Aí os judeus acharam ruim, por isso que tinham tanto ódio de João Batista. E João Batista, quando vinha os camaradas assim, querendo fazer média, ele dizia: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura, produzir frutos dignos de arrependimento? Vocês têm que se converter, rapaz, se arrependam. Vocês estão achando que estão muito bons? Não, vocês têm que passar pelo batismo para se arrepender. E aí tinha muita raiva dele. Mas quando... Aí por isso que chegaram para João Batista e disseram assim: por que você está batizando? Você por acaso é o Cristo? Ele disse: sou não. E você é profeta? Sou não. Ora, se você não é profeta nem Cristo, quem é que você está mandando a gente se converter? Ele disse: eu não sou não, mas vem um após mim, que é mais poderoso do que eu, e eu não sou digno de me abaixando, desatar as correias das suas alparcas, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele estava preparando o caminho do Senhor. E quando Jesus entra na água, eu vou sintetizar aqui, quando Jesus entra na água para ser batizado, João não quer, mas Jesus disse: João, deixa eu ser, para a gente cumprir toda a justiça de Deus. Irmãos, quando a gente vai cumprir toda a justiça de Deus, o que é que aparece no Rio Jordão? A glória de Deus. Os céus se abrem, glória a Deus. João tem uma visão e vê uma pomba descendo na cabeça de Jesus e uma voz bradando do céu: este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Aí Jesus vai para o deserto. Quando Jesus vai para o deserto, irmãos, a glória de Deus aparece no deserto. Adão foi tentado pelo Satanás, e a Eva também, num jardim florido, cheio de muita coisa boa. Jesus foi tentado no deserto. Adão e Eva estavam com a barriga cheia. Jesus passou 40 dias sem comer. Adão e Eva estavam juntos, era mais fácil de resistir à tentação. Jesus estava só, porque ele era o novo Adão, ele precisava passar por aquilo. Mas ali no deserto a glória de Deus apareceu, e depois que Satanás saiu, a Bíblia diz que os anjos de Deus vieram e o serviram. O finito não pode conter o infinito. Aí Jesus sobe numa montanha. Pedro, Tiago e João estavam com sono, mas Jesus estava orando. E enquanto ele orava, o rosto dele começa a brilhar. Aleluia! Porque
o infinito, ele não cabe dentro do finito, então a glória de Deus apareceu ali, e o rosto de Jesus, irmãos, ali foi uma antevisão da glória que lhe estava reservada. O Senhor deu ali uma visão para aqueles 3 apóstolos, para saberem quem realmente era Jesus. Por isso que Jesus disse: não contem nada a ninguém, só depois da ressurreição, aí vocês podem contar o que vocês viram. Onde Jesus estava, irmãos, tinha glória. Na cruz teve glória, no sepulcro teve glória, na ascensão, quando ele sai, quando ele ressuscita, ele vai para o céu, e a Bíblia diz: levantai-vos, ó portais eternos, Salmo 24, levantai-vos, ó portas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. O Senhor dos Exércitos, o Senhor forte da batalha, Ele é o Rei da Glória. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quando Ele vier buscar a sua igreja, haverá glória. No céu haverá glória. Aonde Jesus está tem glória. Paulo estava indo na estrada de Damasco, e era o pingo do meio-dia, irmãos. Mas a Bíblia diz que uma luz mais forte do que o sol brilhou naquele lugar, e Paulo cai por terra. E Paulo olha ali, está cego, tenta olhar e não consegue. E Paulo entende ali, sente uma presença que era diferente. E ele disse: quem és, Senhor? Cego. E Jesus disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Glória a Deus. E Paulo diz que viu, Paulo, quando ele vai dar o testemunho, ele diz que viu a glória na estrada de Damasco. Aonde ele está tem glória. Aonde o crente está andando com Jesus tem glória. Bendito seja o nome do Senhor, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Quando João, lá em Apocalipse, se a gente for entrar em Apocalipse, João chorava muito, porque não tinha sido achado ninguém no céu digno de abrir o livro e desatar os seus selos. E o ancião de dias chega ali e diz: João, não chores, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para desatar o livro, para abrir o livro e para desatar os seus 7 selos. Sabe o que é que sabe o que é que tinha naquele livro, irmãos? Ali era o livro da história da humanidade. E só quem podia abrir aquele livro era quem tivesse autoridade dada por Deus. E foi ele, o Cordeiro de Deus que foi morto, que teve a autoridade de abrir o livro e definir qual seria o futuro da humanidade. É a este Jesus que nós estamos adorando, é a este Jesus que nós ouvimos a voz. Ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, dou-lhes a vida eterna, jamais hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ele é poderoso, irmãos, Ele é grande, Ele é tremendo. Foram falar sobre Ele na antiguidade. O Espírito Santo, usando o profeta Isaías, disse: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Depois, em outro lugar, capítulo 7, versículo 14, Isaías também diz: e o seu nome será Emanuel, é Deus conosco. Deus conosco, Deus conosco, Deus com a irmã Maria, Deus com o irmão João, Deus com a irmã Geórgia, é Deus conosco. Você anda com Deus que é presente. Ele é transcendente, Ele é grande, Ele é poderoso, mas Ele é imanente. Ele está do seu lado. Quando você se ajoelha, Ele está do seu lado. Quando você abre a Bíblia para ler, Ele lhe ajuda. Quando você chora, Ele recolhe as suas lágrimas. Quando você ora, Ele intercede por você. Quando você se machuca,
machuca, Ele lhe consola. Quando você está só, Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Quando olham para você e lhe desprezam, e como há pessoas que lhe desprezam, Ele chega perto, bota a mão no seu ombro e diz que você é especial, você foi comprado por bom preço, você não foi comprado. E aí Pedro diz que você não foi comprado com preço corruptível, com prata ou ouro, mas com o precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado, santo, perfeito. E por isso, queridos, no dia que o diabo vier lhe humilhar, dizer que você não é nada, você pode dizer: eu sou filho do rei, o meu nome está escrito no livro da vida, e eu tenho passaporte, o penhor do Espírito. A Bíblia diz que aqueles que creram nele foram penhorados, selados, marcados, tatuados pelo céu. Ali é a marca de propriedade. Você tem um dono, você não está só, você não é acidente de percurso, você é projeto de Deus. Deus criou você, Deus criou sua família, Deus colocou você na sua casa para você dar fruto, para você trabalhar para Jesus, para você ser testemunha do reino de Deus na terra. Você não precisa se preocupar com muita coisa. Vá abrir a boca, não é só ir abrir a boca e o Espírito Santo vai colocando as palavras. Ele é o dono de toda a sabedoria. Ele não precisa de professor, mas Ele ensina. Ele tem paciência para lhe ensinar, Ele tem paciência para lhe dirigir, Ele tem paciência para suportar você com as suas falhas e com as minhas também. Ele é amado pelas crianças. As crianças chegavam perto dele. Vamos ficar em pé, queridos. As crianças chegavam perto dele e tinham vontade de se abraçar com ele. Os pecadores desprezados, que ninguém dava nada por eles, eles sabiam que podiam chegar perto de Jesus. E Jesus ia dizer: filho, eu também não te condeno, agora vai e não peque mais. A pessoa chegava assim, desprezado, gentil, pessoal lá da parente de Golias, parente de Golias, os filisteus. Aí aqueles parentes de Golias, inimigos do povo de Israel: só, Senhor, minha filha está doente. Só, olha, não é bom pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos, não fica bem. Aí a mulher disse: Senhor, é verdade, o senhor tem razão, mas os cachorrinhos, o senhor sabe, quando vai cair nas migalhas da mesa dos filhos, eles comem. E Jesus disse: mulher, grande é a tua fé, seja feito conforme você creu. Glória a Deus. Eu pergunto aos irmãos, quando a gente diz assim: faça-se, aconteça conforme você pediu, conforme você creu, a gente diz isso para cachorrinho ou para filho? Para filho. Ele disse: grande é a tua fé, você é filha também. Vá, minha filha, está tudo certo, vai dar certo. E a Bíblia diz que quando ela chega em casa, a filha está em perfeito juízo, curada. Glória a Jesus. Porque Deus ama a todos, Ele não faz acepção de pessoas. Ele ama os pequenos, os desvalidos. Aliás, a Bíblia diz que Ele pega o pequeno do pau e o desvalido do monturo e faz ele se assentar entre os príncipes do seu povo. Glória a Jesus. É esse Jesus, irmãos, que nós adoramos, que nós servimos. Nós só viemos aqui por causa dele. Aqui não tem celebridade, aqui só tem pecador que merece o fogo do inferno, a começar de mim. Aleluia. Se algum dos irmãos merecer mais alguma coisa, parabéns para você, mas eu mereço o fogo do inferno. Mas por causa dele eu estou aqui. Não sou digno de estar aqui, de me sentar aqui, não sou digno, mas ele é digno. A Bíblia diz que temos agora ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo caminho, pelo novo e vivo caminho
que Ele nos abriu pelo véu, isto é, pela sua carne. A sua carne foi rasgada. Quando Ele chega na ceia, Ele pega o pão, e quando Ele parte o pão, irmãos, Ele estava autorizando o céu a partir o corpo dele. Ele não parte o pão por acaso. Aí depois Ele diz: isto é o meu corpo, que é partido por vós. Eu estou autorizando, Pai, eu estou autorizando, Pai, eu me entrego por eles, Pai. Ele parte o pão, irmãos, e na eternidade o Pai entende aquilo. Agora a gente não entende. Isso é amor, irmãos. Glória a Jesus. Por isso que a gente não tem, se a gente ficar dizendo assim, glória a Deus, 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 é pouco, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, não pode falar, glória a Deus, pode, porque a gente tem uma conta muito alta com a eternidade. Ele nos deu uma tão grande salvação. Vamos louvar ao Senhor rapidinho, né? Os anjos, irmão, gostam tanto do negócio de cantar que eles não param. No céu é direto, cantando. Porque